Bom, antes da gente começar o nosso refactoring, né, a gente já viu os passos principais, né, que a gente precisa fazer sempre quando a gente for lidar com a criação, né, do layout com o view code. O que aconteceria se a gente invertesse um desses passos? Por exemplo, se eu tentasse simplesmente adicionar a view depois de ter adicionado as constraints, tá? Vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Basicamente ele vai crashar, certo? Porque como é que eu vou conseguir setar a constraint num elemento que não existe na tela, certo? Então, a gente viu que existe uma ordem que precisa ser respeitada para, enfim, criar esse mini algoritmo de como a gente lida com elementos de UI com o código, certo? E então, assim, o que a gente pode fazer, qual a abstração que a gente pode criar para fazer com que, eu tenha esse respeito por essa ordem de execução, que eu tenha alguma segmentação daqui de ter, por exemplo, sei lá, um método que adiciona as views, um outro método que configura as constraints, entre outras coisas, para facilitar como eu estou abordando esse tema de construção, né, de tela com view code. E terceiro, para eu padronizar isso. Então, pessoas novas entrando no projeto, deveria ser simples e elas não deveriam precisar lembrar de todos esses passos e que esses passos têm que ser seguidos em uma determinada ordem. Então, a forma como o que a gente pode fazer para resolver esse problema é introduzir um protocolo, tá? Então, aqui a gente vai criar esse protocolo chamado CodeView, tá? E a gente vai definir o que significa ser uma CodeView, tá? O que essa CodeView faz? CodeView ela vai ter um método que adiciona, né, que constrói essa hierarquia de views, né? Então, build view hierarchy, aqui como a gente vai chamar? Aqui, perfeito. Depois a gente vai ter um outro método de setup constraints, perfeito. Esse método vai ser responsável por, como o nome diz, configurar essas constraints. E a gente vai ter algum método de configuração adicional. Additional configuration, tá? Perfeito. Então, isso é uma coisa, tá? Então a gente criou um protocolo, né, para definir esses métodos, mas a gente pode ir um passo além, certo? Porque simplesmente criar esses métodos, eu não estou garantindo uma ordem de execução. O cara ainda poderia vir aqui e tipo, chamar o setup constraints antes de chamar o build view hierarchy. 2, ele teria que ficar lembrando que ele tem que chamar todos esses métodos. Então a forma como a gente resolve isso é através de um template method, tá? O template method é um padrão de projeto que permite com que a gente crie um algoritmo, né, que, enfim, e que partes desse algoritmo sejam delegadas para uma subclasse, sejam delegadas por quem implementar esse protocolo, ou seja, eu consigo criar um algoritmo e ao mesmo tempo permitir que passos desse algoritmo sejam customizados, tá? Então como que a gente faz isso? A gente vai criar aqui esse método setupView, tá? O que esse setupView vai fazer? E aí a gente pode entrar em extensões de protocolo para resolver esse ponto, tá? A gente vai falar que o setupView, então a gente vai ter aqui o nosso setupView, ele vai executar os métodos que a gente espera na ordem que a gente espera, tá? Então a gente vai vir aqui e vai falar que ele chama o build view hierarchy, depois ele chama o setup constraint e por último ele chama o setup additional configuration. E desse jeito, quem implementar esse protocolo só precisa chamar o setup view, tá? E ele já vai seguir a ordem esperada. Então vamos refatorar isso daqui para usar esse protocolo para a gente ver como que fica. Então vamos criar aqui uma extension, tá? Nessa nossa view controller screen, falando que ele implementa esse protocolo de CodeView, tá? Então o compilador vai reclamar aqui que a gente ainda não está em conformidade, tá? A gente vai pedir para ele resolver o nosso problema. Então a gente agora tem esses métodos específicos para lidar com cada um daqueles passos, né? Adicionar a view, configurar as constraints, fazer alguma configuração adicional. E a gente sabe que isso vai ser
executado na ordem correta. Então a gente pode ficar tranquilo, tá? Então a gente vai vir aqui adicionar esse botão, tá? Vai pegar nossas constraints e vai colocar no método de constraints e a gente vai fazer um setup adicional aqui nesse segundo passo. Bom, agora que a gente já dividiu, né, nossas implementações através dos métodos desse protocolo do CodeView, o compilador está reclamando aqui que ele não conhece nenhum button, né, que antigamente estava definido dentro do método de init, como todas as outras coisas. Agora a gente vai precisar fazer com que esse button vire uma variável de instância, certo? Para que a gente consiga enxergar ele dentro do escopo desses diferentes métodos aqui do protocolo. Então, para isso, existe uma receita de bolo, mais ou menos, que a gente usa com o ViewCode para como que a gente cria esses elementos da tela aqui, que é a seguinte: a gente vai criar uma espécie de store property aqui. Então eu vou ter o meu button, né, que é do tipo iButton. Ele vai receber uma closure de criação, tá, que eu vou chamar. E essa closure basicamente vai criar um button para mim. Isso daqui eu posso usar mais ou menos esse padrão para qualquer elemento de tela que eu venha criar. Então, por exemplo, eu posso simplesmente fazer esse button aqui e retornar, e isso já vai satisfazer o compilador aqui. Eu já vou conseguir ver, já vou conseguir posicionar na tela, certo? Obviamente que aqui eu ainda preciso fazer alguns passos a mais, né? Eu preciso falar que ele não vai usar posicionamento absoluto, etc. Se eu quiser setar a cor do botão, entre outras coisas. Então vamos deixar configurado como estava, certo? E a gente vai setar o título aqui para fetch, normal, perfeito. E bom, a gente vai rodar agora e ver se já está tudo funcionando como a gente espera. Então a gente viu que os erros do compilador já cessaram, e a gente vai ter o nosso botão como esperado aqui na tela, certo? Tem dois pontos que eu quero mencionar aqui antes da gente passar para o próximo exercício, assim. O primeiro nem sempre a gente vai estar usando assim, tá? Muitas vezes a gente vai estar, mas imagina que tipo esse button fosse uma classe já que a gente tivesse definida com algumas, vamos dizer assim, características especiais, né? O nosso botão primário da aplicação, que é arredondado, que tem uma cor especial, que tem uma fonte especial, etc. A gente poderia vir aqui simplesmente só instanciar ele, sem precisar usar essa closure de criação, tá? Tem mais um ponto aqui que a gente precisa ficar ciente, que é o seguinte: eventualmente, dependendo do elemento que eu estou usando, eu vou precisar chamar alguma coisa aqui dessa minha tela ou de algum outro lugar dentro desse closure de criação, tá? Então, imagina que, por exemplo, eu precisasse chamar um método aqui chamado myMethod, por exemplo, certo? Que não faz nada, basicamente. Se eu quisesse chamar ele aqui, tá? Eu não conseguiria. Eu não conseguiria chamar esse cara e o compilador me daria um erro, tá? Porque eu não consigo acessar esse método de instância dentro dessa closure de criação, tá? A não ser que eu coloque lazy na frente da variável. Isso vai habilitar com que eu agora consiga chamar esse meu método. Então, a receita de bolo evoluiu de uma forma para a gente sempre colocar esse lazy na frente do var quando a gente for definir esse tipo de elemento, para que eventualmente ele esteja apto a usar algum outro método que seja necessário dentro dessa minha classe, certo? Esse é um ponto, tá? Então,
voltando aqui, tirando o método, vamos deixar como lazy. Agora um outro e último ponto é, beleza, terminamos aqui de desenvolver essa parte, tá? Vamos reorganizar um pouquinho, né? Vamos jogar esse code view aqui para um arquivo separado. Então a gente pode simplesmente criar um novo arquivo para esse protocolo, para ficar um pouquinho mais organizado. Perfeito, tá? Isso não deve ter impacto nenhum. E no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho de como que a gente pode adotar algumas outras técnicas e bibliotecas que ajudam ainda mais a gente escrever, né, principalmente essas constraints aqui, né? Então a gente vai ver que adotando, por exemplo, um Snapkit ou um Cartography, alguma coisa assim que ajude a gente a escrever essas constraints, o código fica muito menos verboso.